Pessoal, a mensagem de hoje é forte para a tua vida. O tema da mensagem de hoje, vamos falar sobre os valentes de Davi. Você sabe o que é que significa valente? Sim, se você se sente derrotado, se você se sente um fracassado, essa mensagem é para você mesmo. Deus vai falar com você agora e o nome do Senhor nosso Deus vai ser glorificado. Creia nisso. Você vai sair daqui diferente hoje para a glória do nome do Senhor. A nossa meditação se conta no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo 15, que diz assim: E teve Davi um desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Amém, meus queridos? Meus irmãos, o capítulo 23 do segundo livro do profeta Samuel vai falar acerca das últimas palavras do rei Davi. As últimas palavras do grande homem de Deus, do jovem que derrotou o Golias com apenas uma pedra, uma funda, mas que confiava num Deus vivo. Interessante que no 23, versículo de número 8, vai falar acerca do primeiro valente de Davi. A Bíblia vai nomear 37 valentes, e aqui vamos dividi-la em 3 turmas. A primeira turma se divide em 3 pessoas, em 3 guerreiros. A segunda turma vai dividir mais em 3 guerreiros. E o restante da turma nos 30 guerreiros. Vamos aprender aqui de onde vieram esses guerreiros. De onde surgiu esses guerreiros de Davi. O primeiro guerreiro da lista, no capítulo 23, versículo de número 8, a Bíblia fala de um homem chamado Josebe-Basebete, filho de Taquemone. Sim, quem foi este guerreiro, irmão Júlio? No versículo de número 8, a Bíblia diz que ele se opôs a 800 homens, a 800 inimigos, e feriu-os de uma só vez. Como é que pode um homem ferir 800 inimigos de uma só vez? Quem nunca jogou sinuca, né, quando era criança, já brincou de sinuca, existia um ditado que se dizia: olha, ele matou 2 bolas com uma tacada só. Muitas vezes a gente brincando conseguia se colocar 2 bolas numa tacada só, né, com aquela bola branca. Se colocava 2 bolas, matou 2 bolas, caçapou 2 bolas com uma tacada só. Pois é, este homem de guerra, de uma reada só, como diz o matuto, de uma vez só, matou 800 opositores e os feriu de uma vez. Por quê? Porque Deus era com este homem. Deus era na vida dele. A verdade é que existem inimigos que são derrotados de 1 a 1. Existem inimigos que são derrotados aos poucos. Mas a Bíblia diz, por exemplo, que Sansão, na sua morte, matou mais inimigos filisteus enquanto esteve em vida. O nosso Deus faz assim. A Bíblia diz que Deus certa vez mandou um anjo contra o exército de Senaqueribe e matou 185 mil soldados ali, né, da Síria, contra o povo de Deus. Deus pode fazer em pouco tempo, nas forças dele, aquilo que você não consegue fazer em muito tempo com as suas próprias forças. Essa é a realidade. Deus vai fazer nesses últimos dias uma coisa grande na tua vida, que vai compensar o tempo perdido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o segundo guerreiro que eu vejo aqui é no versículo de número 9. Quem foi o segundo guerreiro de Davi? Foi um homem chamado Eleazar. Quem foi Eleazar? Filho de Dodô. Este homem, a Bíblia diz que no versículo de número 10, ele feriu os filisteus até lhe cansar a mão. A Bíblia diz que a espada ficou apegada na mão de Eleazar, de tanto lutar contra os filisteus. A Bíblia diz que ele se cansou, sim. Quem sabe você não está cansado?
é muito filisteu, é muita luta. Irmão Júlio, eu estou cansado fisicamente, eu estou cansado psicologicamente e mentalmente nesses últimos dias, né? Já existe um sociólogo, né, que diz que nós vivemos a sociedade do cansaço, a síndrome do burnout, né, onde as pessoas estão cansadas, né, não sabem muitas vezes porque é o estresse do dia a dia, né, são as dificuldades, é um mundo que cada vez mais caminha para uma falta de perspectiva de vida. Este homem se cansou, era muita luta, era uma atrás da outra que vinha, era um filisteu atrás do outro, mas a Bíblia diz que ele não largou a espada. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. A espada corta para lá, corta para cá. Devemos usar a Bíblia, nos agarrarmos a ela. Se agarre a essa espada. A Bíblia diz que vinde vós os que estão cansados, os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. É o que a Bíblia diz: tome sobre vós o meu fardo, aprendam de mim, que sou manso, sou humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está cansado? Vá para os pés de Jesus, faça que nem Maria, escolha a boa parte. Muitas vezes estamos que nem Marta, de um lado para o outro, e esquecendo de estarmos aos pés do Salvador. A Bíblia diz que esse homem não largou a espada, lutou até a espada ficar agarrada à sua mão, certamente com cãibra, mas ele não largou a espada, não larga a Bíblia Sagrada. Estão aí as vãs filosofias do mundo, está aí a ideologia de gênero, está aí muitas coisas acontecendo, as politicagens, querendo tirar a nossa fé, querendo dizer que coisa de cristão é coisa ultrapassada, é coisa retrógrada, é coisa da época medieval. Não larga a espada, não deixa Jesus nesses últimos dias. A Bíblia diz que esse homem chamado Eleazar se agarrou à espada e ele saiu vitorioso. E o que foi que aconteceu? Quando Deus deu vitória a esse homem, o povo voltou para desfrutar do despojo. Não é assim na nossa vida? Muitas vezes as pessoas estão olhando de longe, vendo a luta, vendo a batalha, vendo a guerra, não quer se intrometer, não quer colocar o nome à tapa. Não vou me meter com aquilo, não vou mandar uma mensagem de consolo, não vou se meter naquele problema, deixa ele resolver. Mas quando Deus dá vitória, quer se aproveitar dos despojos. Foi assim na vida deste homem. Quando Deus deu vitória a ele, cansado, com a espada na mão, vieram fazer parte do despojo. Aleluia. É assim na nossa vida, amado. Mas não larga a espada, não. Luta até o fim. A Bíblia diz que devemos ser fiel até a morte e Jesus nos dará a coroa da vida. A Bíblia fala de um terceiro guerreiro. Quem foi o terceiro guerreiro de Davi, irmão Júlio? Foi um homem chamado Samar. Quem foi Samar? No versículo 11, a Bíblia diz que Samar, aleluia, lutou por um pedaço de terra cheio de lentilhas contra os filisteus. Ele não largou aquele pedaço de terra onde tinha lentilhas. O que era lentilhas? Eu fui pesquisar o que era lentilha. Lentilha era um produto antigo, cerca de 7.000 anos antes de Cristo já tinha esse legume. Ficava no sudoeste da Ásia, eram as lentilhas antigamente, né? Existia variedades de lentilhas, existia variedades de cores, de texturas, de tamanho, de formato, né? E eu fui olhar para que servia a lentilha. Olha só, a lentilha no dia de hoje para que serve? A lentilha serve para limpar o intestino, a lentilha ela serve para reduzir o colesterol, a lentilha ela diminui a absorção de gordura no organismo, a lentilha serve para fortalecer os ossos, combate a anemia, né? Uma fonte rica de ferro, de cálcio,
cálcio. A lentilha ela fortalece a nossa imunidade, né? Deixando o nosso sistema imunológico mais forte contra as gripes, os resfriados, as doenças. É interessante que a lentilha, ela combate as diabetes, ela melhora o humor. Sim, você que vive mal-humorado, compra lentilha, meu amigo. Ela melhora o nosso humor, diminui muitas vezes a tensão pré-menstrual das mulheres. Olha a riqueza da lentilha. É interessante que ela é rica em magnésio, ótimo para o coração, rica em potássio. Então, esse homem lutou pelo campo que tinha lentilha. Samar lutou ali naquele pedaço de chão, e a Bíblia diz que os filisteus fugiu de Samar. E os teus inimigos vai fugir diante de você. Luta por esse pedaço de chão, luta pela família, luta pelo evangelho de Deus, combata o bom combate. A Bíblia diz que Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lute com unhas, lute com os dentes, se agarre à Bíblia, lute por aquilo que Deus te deu, lute pela fé, luta pela esperança. A nossa esperança é como âncora da nossa alma. A âncora segura o navio para que ele não fique de um lado para o outro. Assim é nossa esperança. Devemos guardar a nossa esperança arraigada em Cristo Jesus, para que a nossa fé não fique para cima, para baixo, não. Venha o que vier, meu irmão, se agarre em Cristo, lute por este campo de lentilha, é um campo valioso. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É o que a Bíblia diz: seja um guerreiro de Deus e o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia diz, meus irmãos, que este é o primeiro grupo de guerreiros de Davi. E uma certa vez, Davi desejou beber água lá de Belém. Ele só pensou, ele só saciou, ele só almejou, dizendo: quem dera que eu bebesse um pouco das águas que estão lá em Belém. Quem nunca foi no interior e às vezes sente aquela água um pouco salobra, sente falta da água da sua casa, né? Às vezes a gente chega no canto que aquela água é melhor do que a nossa. Então Davi estava sentindo falta das águas de Belém. Quantas pessoas não estão sentindo falta, ansiando por essas águas? A Bíblia diz que certa vez Jesus disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Você, meu amigo, que está vivendo as coisas do mundo, aleluia, que está com esse vazio na alma, sabe o que é? É as águas de Belém que está faltando na tua vida. É Jesus que pode saciar a tua sede. Dentro do homem existe um grande vazio existencial que só quem pode preencher é Deus. Só Deus que pode saciar a tua sede. A Bíblia diz que certa vez Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: aquele que tomar desta água vai tornar a ter sede, mas se tomar da água que eu der, nunca mais vai tornar a ter sede, porque a água que eu dou vai jorrar para a vida eterna. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que esses homens, quando ouviram o desejo de Davi, romperam com o arraial dos filisteus, pegaram as águas de Belém e trouxeram para Davi. Como Davi era um homem amado, como Davi era um homem líder. Davi era um homem que saía à guerra e ele ia na frente. Ele dava vida pelas ovelhas, era um homem que se arriscava, era um homem sisudo, de boa aparência, era um homem que tinha uma empatia, que as pessoas se apaixonavam por Davi. Davi era um líder, Davi só saciou. E o interessante é que nenhum deles queria a liderança de Davi, não, porque Davi era um homem de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que eles romperam, se arriscaram pelo líder deles. Está aqui, Davi, está aqui a água. Davi: homem, vocês fizeram isso? Não, derramou a água. Irmão Júlio, Davi desprezou os homens dele, disse: não, o que vocês fizeram foi muito arriscado por mim. Davi não se achou merecedor daquela água. Davi disse: vamos fazer o seguinte, vamos derramar para Deus como sacrifício, como uma libação, e derramou aquela água diante de Deus. Que líder era Davi, que líder era esse homem segundo o coração de Deus, para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia fala do segundo grupo
dos guerreiros, dos valentes de Davi. Nesse segundo grupo estava Abissai. Quem era Abissai? A Bíblia diz que no versículo 18 que Abissai era irmão de Joabe. E a Bíblia diz que ele alçou a sua lança contra 300 homens e os matou. 300 homens com uma lança só. 300 homens com aquilo que Deus tinha dado a ele. Na época não tinha metralhadora capaz de disparar vários tiros de uma vez só. Se lembra de Sansão que matou 1000 homens com a queixada? Sabe por quê? É porque a força está em Deus. A força está no Todo-Poderoso. A força não está naquilo que Deus nos dá, nos dons, na capacidade. Não. A força está em Deus. Moisés foi um grande líder com um cajado na mão. A mulher viúva só bastou um vaso de azeite, já foi suficiente para ter milagre. O jovem chegou com 5 pães, 2 peixinhos. Foi o suficiente para alimentar quase 5.000 pessoas. Deus quer o mínimo da gente. Gideão, 300 homens para enfrentar os inimigos foi o suficiente. Assim foi Abissai. A Bíblia fala que existiu outro homem no versículo 20 chamado Benaia, outro guerreiro de Davi. A Bíblia diz que esse homem feriu 2 fortes leões de Moabe e feriu um leão no meio da cova, no tempo da neve. Muitos estudiosos às vezes aplicam leão. A Bíblia diz que o leão, nosso adversário, anda bramando quem possa tragar. A Bíblia fala muitas vezes que o leão é o mundo que quer nos tragar. A Bíblia fala do mundo físico, um mundo natural, o mundo onde Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os animais, a terra. Mas existe também um mundo humano, onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando fala de Deus amou o mundo ali, fala de seres humanos. Sim, somos um mundo em pessoas. A Bíblia fala do terceiro mundo. Qual é o terceiro mundo, irmão Júlio? É o sistema satânico, é o sistema mundano, são as obras da carne. Em falar das obras da carne, depois vai numa mensagem que eu tenho aqui, carne versus espírito, onde eu falo lá das obras da carne e das obras do espírito e o fruto do espírito. Deus vai falar com você lá, vai depois dessa mensagem lá, escuta, seja edificado. O terceiro mundo é o sistema maligno. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque tudo que há no mundo, o que é o que está no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A Bíblia diz que quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Sim, esse é o terceiro mundo. E qual é o quarto tipo de mundo? É o mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta, meu querido, não é contra a carne, contra sangue, não. Contra os potestados das trevas, é contra os príncipes, contra as maldades que estão impulsionando as pessoas para fazer mal aos outros, em pessoas malignas, usadas por Satanás para tirar a paz de outras pessoas, para caluniar muitas vezes, para perseguir. Aleluia, como Davi foi perseguido por Saul. Não, 4 tipos de mundo. Mas a Bíblia diz que esse valente guerreou. A Bíblia diz que esse valente, aleluias, chamado Benaia, que era um dos valentes de Davi, matou esse leão, meu irmão. Aleluia, era um homem valente. A Bíblia diz também que com apenas uma lança, esse homem chamado Benaia, ele lutou contra os egípcios que tinham uma lança, e ele pegou apenas um cajado e Deus deu vitória a ele. Ou seja, devemos lutar com as armas que Deus nos deu para a glória do Senhor Jesus. E qual era a terceira turma? Começa no versículo 24, com Azael, com Samar, com Elis, com Abiezer, com Zalmon, Elebe, Benaia, com Elifelete, e vai terminar com Urias, Eteu, 37 por todos, ou seja, 37 guerreiros de Davi, 37 guerreiros que Deus usou, aleluia, ali, para a glória do Senhor Jesus. E quem era, irmão Júlio, esses guerreiros? De onde surgiu esses guerreiros? Esses guerreiros, meus amigos, agora é que Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Esses guerreiros você vai encontrar em 1 Samuel,
capítulo 22, versículo 1. A Bíblia diz que Davi se escondeu na caverna de Adulão. Perseguição de Saul, querendo matar ele por inveja, com medo de perder o reinado. Saul queria passar o reinado para Jonatas, o seu filho. E tinha inveja de Davi. Davi era um homem conquistador. Davi era um homem empático. Davi era um homem que as pessoas gostavam de Davi pela sua simpatia, pela sua